Oi, começa agora Ciência em Campo. Informação dinâmica com qualidade e credibilidade para quem tem a mente moderna. Eduardo Schutter é engenheiro de aquicultura formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em engenharia de segurança com ênfase na indústria de pescado e atualmente é discente do programa de pós-graduação de agronegócios da UNB, atuando como pesquisador na linha de cadeias produtivas da aquicultura. Vem atuando no setor aquícola desde 2001, com trabalhos realizados em todo o país. Dentre outros trabalhos, foi coordenador geral do diretor de aquicultura do extinto Ministério de Pesca e Aquicultura. Atualmente é consultor em aquicultura na empresa BR Aqua. Como está a produção de peixe, ou seja, a piscicultura no Brasil? Bom, a produção de peixe vem crescendo muito no Brasil ultimamente, né, com pequenos e grandes produtores entrando no mercado, né, e mais recentemente grandes empresas internacionais vêm se interessando pelo Brasil e entrando também na atividade. Atualmente a produção no Brasil, segundo o IBGE, está em torno de 483 mil toneladas, né? E o consumo também vem aumentando, né? As pessoas vêm procurando comer mais carne branca, né? E os peixes são uma opção saudável e acessível. Quais estados têm se destacado nessa produção? Bom, a produção ela é muito pulverizada por todo o país, né? Atualmente o principal produtor é Rondônia, né? Que produziu aí na última safra 84 mil toneladas. Estados do Sul também, como Paraná e Santa Catarina, vem se destacando. No Centro-Oeste o Mato Grosso vem liderando. Na região Sudeste, São Paulo também aparece com destaque como o quinto maior produtor. E o Ceará também na região Nordeste. Então você pode ver que em todas as regiões tem aí representantes entre os 5, 6 maiores produtores, o que mostra essa ampla produção aí por todas as regiões do país. Tá ok. E quais espécies são mais produzidas no Brasil? Bom, atualmente, né, a tilápia vem sendo mais produzida, né? A gente chegou a uma produção de 219 mil toneladas no último ano, né? E a tilápia é uma espécie exótica que foi introduzida no Brasil na década de 70, né? Veio da África. É uma espécie muito bem adaptada ao Brasil, uma espécie cosmopolita. Mas em algumas regiões ela não é liberada, né? Justamente por ela ser exótica. Então, principalmente nessas regiões, os produtores optam por espécies nativas, né? Na região amazônica, por exemplo, se trabalha muito com tucunaré, pirarucu, né? Em outras regiões também a questão dos peixes redondos, como o tambaqui. A gente também tem produções em alguns lugares de surubim e outras espécies, né? As espécies nativas ganham força onde a tilápia não entra, mas a espécie mais produzida no território nacional, nos locais que não tem nenhum problema ambiental, geralmente é a tilápia. E na região do Mato Piba, como está o panorama? Bom, a região do Mato Piba, né, que é formada pela Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, vem se destacando muito na questão do agronegócio, né? Tem sido chamado da última fronteira agrícola. Nesses estados, o Maranhão vem puxando, né? Ele produz quase 20 mil toneladas nessa última safra. Já os estados da Bahia, Tocantins e Piauí estão próximos das 10 mil toneladas, né? Mas é uma região com potencial muito interessante, né? O estado do Tocantins, por exemplo, tem reservatórios como o de Lajeado, Estreito, São Salvador, Peixe Angical, que tem um potencial tremendo para a aquicultura, principalmente na piscicultura em tanque-rede. Entre os estados do Maranhão e Piauí também tem o reservatório de Boa Esperança, que é um local interessante. A Bahia já é tradicionalmente, na região de Paulo Afonso, um grande polo produtor. Mas todos esses estados têm um potencial grande de crescimento e junto à questão da produção dos grãos, né, que é são os principais insumos para a produção de ração, né, que é 70% do custo da produção de peixe, pode alavancar a produção desses estados. E para quem está nos ouvindo e quer começar a produzir peixes? Bom, é importante que o produtor procure, como qualquer negócio, fazer um bom planejamento, né? E esse planejamento passa pela busca de um profissional técnico habilitado, experiente, né?
fazer um bom estudo de mercado para saber onde ele vai vender isso depois, né? Possuir capital de investimento, fazer a regularização para que ele possa obter crédito também pelas agências bancárias, né? E que depois possa também custear sua safra. Então, esses são pontos importantes, né? Para que o produtor possa iniciar. E tendo isso, né, um apoio técnico e a questão do recurso e terra, né, ele pode ingressar na produção de forma sustentável. E em relação ao mercado, quais as perspectivas? Bom, como eu tinha falado anteriormente, né, esse mercado de peixes ele vem crescendo de uma forma bem interessante, né? Nos últimos anos, a média de crescimento anual é de 10% ao ano. De 2013 para 2014, para você ter uma ideia, o IBGE apurou que a produção cresceu 20%. Esse consumo, num país de 200 milhões de habitantes, né, quando a gente cresce 1 kg habitante ano, a gente está crescendo 200 mil toneladas. Né? Atualmente, o Brasil consome 10 quilos habitante ano, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que se coma pelo menos 12 quilos por habitante. Então a gente tá aí, tem um espaço para crescer em relação à saúde com a OMS, mas a gente ainda produz cerca de 600 mil toneladas, ou seja, somado com a produção da pesca, a gente ainda tem um déficit de quase 1 milhão de toneladas de pescado que está vindo de fora. Isso a gente pode considerar o salmão que vem do Chile, outros filés brancos que vêm da Ásia, que vêm do Alasca, né? E que poderiam estar sendo atendido pela produção nacional. Né? Um país desse tamanho, né? É importante que a gente busque essas alternativas para que não fique dependendo de outros países da importação. Né? Que ações têm sido feitas para o aumento da comercialização? Bom, tem se discutido muito a inclusão na merenda escolar, né, e as vendas institucionais. Né? Isso tem funcionado bem até. E, além disso, o extinto Ministério da Pesca tinha lançado em setembro todo ano a Semana do Peixe. Né? Depois, com o fim do Ministério da Pesca, a absorção da pasta pelo Ministério da Agricultura, os produtores e o setor têm abraçado a Semana do Peixe e continuado ela. Ela tem acontecido na primeira quinzena de setembro, né? E tem se trabalhado pratos à base de pescado, né? E alguns supermercados têm trabalhado também a questão de pescado a preços promocionais, né? Essa iniciativa já se tornou a segunda data de comercialização de pescado no Brasil e tem ficado atrás apenas da tradicional Semana Santa. E quais são os maiores problemas enfrentados pelos produtores? Bom, o principal problema dos produtores geralmente é na obtenção das licenças, né? A questão da burocracia, né, para obtenção dessas licenças nos estados, né? E quando a gente fala também de produção de peixe em reservatórios, a burocracia, o tempo que leva para conseguir a regularização no Ministério da Agricultura, né? Isso dificulta o produtor em relação à insegurança, né, que ele tem para realizar investimentos. Isso também atrapalha o produtor quando ele vai solicitar recursos das instituições financeiras, né, da rede bancária, porque os bancos acabam não liberando os recursos por falta de licenciamento, né? Em relação também à produção, né, no caso da tilápia, por exemplo, ela já tem um pacote tecnológico bem desenvolvido, né, uma vez que ela é uma espécie estudada no mundo inteiro. Então já se sabe muito sobre a tilápia, já se tem muito trabalho sobre melhoramento genético e hoje a gente tem uma produção já bem tecnificada e que apresenta bons índices zootécnicos. Em relação às espécies nativas, é que se requer ainda algum estudo, principalmente a questões de melhoramento genético, né, de algumas espécies nativas e também em relação à reprodução e algumas outras fases da produção.
Você ouviu Ciência em Campo, uma produção da Fundação Cultural Alzira da Silva Correia e do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio da Universidade de Brasília. Tchau, até o próximo programa.